E hoje a gente vai falar o quê? Hoje a gente vai falar de um obstáculo, tá? Por que obstáculo, Lisa? Porque às vezes a gente acha que tratar a criança com gentileza, com carinho, com afeto, é estragar a criança. E aí vai piorar, a criança vai achar que ela é reizinha, rainhazinha, que ela pode tudo, né? Que ela que manda, e a gente vai ficando sem voz e sem vez, a gente vai criando um monstrinho. Não, isso daí é um obstáculo terrível. E a gente vai conversar sobre um pouquinho hoje, e sobre isso hoje, tá? O porquê que a gente achar que ser gentil com a criança é deixar ela fazer o que ela quer, é ser permissivo. Não tem nada a ver com isso, eu vou explicar hoje, vocês vão entender melhor, tá bom? Então, gente, vamos começar o nosso esquenta, né? Então, primeiro, tratar a criança de forma respeitosa é ser permissivo? Então, vamos lá, mamães que são uau, vou pedir ajuda para vocês, né? Mamãe uau, o que vocês viram, mamães uau? Tratar a criança de forma respeitosa é ou não ser permissivo, né? Então, mamãe uau que tá aqui com a gente, já vi a Rávila, já vi a Jane aqui, eu acho que a Sandra tá também aqui. É ou não é ser permissivo? Então, vamos lá. Ó, tratar a criança de forma respeitosa não quer dizer, não significa que a criança vai fazer o que ela quer, tá? A Rafa já disse um não bem grande, né? Isso, obrigada, não é. E a gente, assim, que tem medo, ó, a Fer também, que é mamãe uau, que tá aqui, ó, já colocou não, né? Então, olha, a gente que tá ali, que a gente educa, que a gente controla, a gente tem medo, a gente conversou muito sobre isso ontem, né? A questão do controle, da gente estar em cima, da gente ter medo dos julgamentos dos outros, a gente tem medo que a criança vai ser mimada, que ela vai achar que pode tudo. Quando a gente tem esse medo, a gente pensa que se a gente tratar a criança de forma gentil, a gente vai dando liberdade para ela fazer o que ela quiser. Isso não é verdade. A gente conversou um pouquinho ontem, né, muita gente que participou aqui da live comentou um pouquinho até da criação, né, que foi tratada ali no autoritarismo, às vezes que apanhou, deixou de castigo. Vocês comentaram, vocês que participaram da live ontem, vocês comentaram um pouquinho sobre os sentimentos, né, que tinha sobre isso. E quando a gente fala em ser gentil com a criança, quer dizer que a gente não vai fazer a criança se sentir mal, não tem necessidade para isso. Quem esteve aqui ontem, que comentou na live os sentimentos que tinha quando apanhava e depois ainda que acabou a live, porque que durante a live eu não consigo ler todos os comentários. Procuro ler a maioria, mas dependendo não dá. Fui ler também vários comentários lá no Facebook, e aí depois que eu fui ver, né, gente que apanhou de várias formas, de correia, de fio de luz, que ficou amarrado em árvore. Gente do céu, meu Deus, eu confesso para vocês que eu fiquei horrorizada, eu fiquei escandalizada de ver. Escandalizada no sentido que eu me coloco no lugar de cada um que passa por isso, sabe? Nós, adultos, quando as pessoas me contam o que aconteceu, quando eu vejo mães e pais que agem dessa forma com a criança, a gente se coloca no lugar, e isso é muito triste. É muito triste a gente pensar que para a criança ser melhor, né? Inclusive a Jane Nelson, ela fala isso, né? Da onde que nós adultos tiramos essa ideia de que para a criança ser melhor como pessoa, a gente precisa fazer ela se sentir mal, a gente precisa colocá-la lá no chão, né? Fazer ela se sentir mal, se sentir com vergonha, ela se sentir humilhada, para ela se sentir bem. Da onde que a gente tira essa ideia absurda? E ontem eu confesso que depois da live, que eu fui ler os comentários, desculpa, eu fiquei assim, falei, gente, que ponto que chega, né? A ignorância no sentido de falta de conhecimento, né? A ignorância do ser humano não ter o conhecimento e, e achar que isso é o certo, que fazer isso vai contribuir para alguma coisa, né? E eu não vou entrar na questão agora de autoritarismo das formas, porque isso daí tudo foi na live de ontem. Hoje o assunto é hoje. E quando eu falo da gente tratar a criança com gentileza, quer dizer que tem limite, sim, tem limite. Só que para você colocar o limite, você não precisa humilhar o outro, tá? Você pode falar para a criança, filho, agora é hora de dormir e eu amo você. Eu estou colocando um limite para a criança, eu não estou deixando a criança livre à vontade.
Livre à vontade, a criança escolhe a hora que ela quer dormir. Ela pode dormir meia-noite, ela pode dormir 1 hora da manhã, ela pode dormir às 5 horas da manhã. Aliás, isso daí já é até ser negligente, não é nem ser permissivo mais, isso já é negligência, tá? Já é outra coisa, pior. Agora, eu posso ser gentil com a criança, falar, filho, filha, a mamãe ama muito você, eu entendo que você quer continuar brincando, e é hora de dormir. Então, eu não estou liberando, só que por outro lado, eu também não estou falando, eu não aguento falar com você mais, você não aprende, você quer apanhar, eu vou pegar a cinta se você não for dormir agora. Não precisa disso, é isso que a gente está falando agora, é muito diferente. Para colocar limite, eu não preciso humilhar. Para colocar limite, eu posso falar, eu te amo, eu entendo o que você quer, e agora é hora de fazer isso. Então, quando a gente trata a criança na base da gentileza, tá? Na base da gentileza, não quer dizer que eu posso deixá-la fazer o que ela quer. Por isso que eu falo assim, que dentro da disciplina positiva, a gente ensina a criança, né, através da gentileza e através da firmeza, tá? A gentileza, eu entendo, eu conecto, eu não vou te humilhar, eu não vou te fazer se sentir pior. A firmeza é onde eu coloco o limite, tá? E agora eu vou fazer uma pergunta para vocês, né? Quem participou da live ontem vai entender melhor, porque a gente está nessa evolução. Eu falo assim que essa semana e semana que vem é a preparação, né? A gente tá vindo num aquecimento aí para poder preparar melhor para os conteúdos que eu vou liberar lá na Semana da Mãe Sem Estresse. Então, quem participou ontem da live, que colocou os sentimentos, né? Quando o pai e a mãe interagia ali, quando o pai e a mãe brigava, batia, colocava de castigo. Teve uma mãe que comentou, né, que apanhou e falou que não doeu, e é claro que doeu, a gente sabe, ela mesma colocou depois, sabe que doeu, mas a gente fala que não doeu por causa da revolta que a gente está dentro, né? Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quem aqui da live, que está aqui comigo, que foi tratado, né, foi educado, foi criado no autoritarismo, né, e ontem eu já falei, ó, eu aqui erguendo a minha mão, quem, né, de vocês, de nós, gostaria muito de ter tido a oportunidade de ser educada com gentileza e com firmeza juntos, sem a firmeza se sobrepor, né? Dos pais e das mães colocarem limites, mas sem precisar fazer você se sentir mal. Quem gostaria de ter tido essa oportunidade na sua educação? Ergue a mão, né? E eu já tô erguendo a minha mão aqui. Então, vamos lá. Eu tô vendo que vocês estão comentando, tá? Eu só tô aqui para não perder, porque eu tenho medo de, às vezes, eu me envolver com as mensagens de vocês. E a gente tem um tempinho na live, né? O Instagram, o Facebook agora também derruba a gente quando dá o tempo. Então, tô seguindo o meu roteirinho para não deixar de passar nenhuma informação importante. Depois eu volto aqui nas mensagens, tá bom? Para poder ver. Então, tô vendo aqui, ó, tem mães que tá querendo, que tá colocando a Fernanda Coelho Sampaio, daqui a pouco eu volto para responder, tá bom? Tá, eu tô vendo aqui que várias mamães estão erguendo a mão aqui. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no Facebook. Rose, bom dia, lindona, tudo bem? A Jane, Lisa, vem de passado, esses tratamentos autoritários, geração de geração. Com certeza, Jane, é isso mesmo, tá? Vem de geração em geração e é só que a gente repete isso sem parar para pensar. Meu Deus, aqui tá noite. Tá um tempo que eu confesso que tá me dando um medinho. Anoiteceu aqui em Curitiba, tá? Tá um vento, ó, eu tô vendo as árvores aqui que estão assim, ó, bem aqui na frente da minha janela. Vamos rezar acontecer aí para que a gente consiga concluir a live, que não caia luz, nada, e rezar também para que não aconteça nada de ruim, né, gente, aqui. Mas aqui tá noite, escuro, escuro, escuro. A Jane sendo já em prática, né, colocando tudo em prática, que bom, gente. Então, eu tô vendo aqui, ó, vocês comentando que gostariam, né, de ter sido educados dessa forma. Então, acontece que hoje, infelizmente, a gente não consegue mais voltar no tempo. Mas eu imagino que todo mundo que tá aqui tem crianças, né? Eu tenho 2 crianças.
E por que a gente então não aproveita agora, já que a gente já viu nas lives anteriores aí dessa semana, que a primeira infância é a fase mais importante da vida do ser humano. Tudo que a criança vivencia nesses primeiros 6 anos de vida vai formar o alicerce emocional da criança. Essa base é o que vai sustentar tudo que vem depois, né? Vai sustentar a casa que vem depois. Se essa base não está bem construída, bem solidificada, se a criança não aprende a lidar com as emoções dela, lá na frente essa casa desmorona. E a gente já conversou sobre isso daí nas outras lives. Então, por que a gente não aproveita agora que a gente tem os nossos filhos para a gente poder fazer a coisa de forma mais assertiva, né? E eu não vou entrar também aqui em detalhes que autoritarismo funciona ou não funciona, porque a gente já discutiu ontem, né? Isso daí. Mas por que a gente não aproveita essa oportunidade que a gente tem agora, da gente fazer isso pela criança? Quando a gente pensa, né, vou tratar, vou educar a criança de forma gentil e vou perder a autoridade, eu acho que a gente precisa parar um pouquinho e pensar o seguinte: quanta coisa já não mudou, quanta coisa já não evoluiu, né? A Jane colocou aqui que a gente vem repetindo de geração em geração os mesmos erros, né? A gente vem fazendo os mesmos erros. Mas se a gente parar para pensar, quanta coisa não evoluiu, quanta coisa não mudou, quantas pesquisas tem hoje que antigamente não existia, há 80 anos atrás, não existia neurociência, não existia vários exames, não existiam pesquisas, né, sobre o que os estilos parentais de educação refletia no ser humano com o passar dos anos, não tinha essas pesquisas, a gente não tinha esse material. Hoje a gente tem muito estudo, a gente tem muita pesquisa, a gente tem ferramenta, hoje a gente tem provas, tá? Do que cada estilo parental vai contribuir para a criança lá na frente, de forma positiva ou de forma negativa. Então, por que a gente não pode aproveitar isso daí? E olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu nem sempre defendi essa ideia de disciplina positiva, nem sempre. Eu acho que há uns 25 anos atrás, se me perguntassem, né, Elisa, você acha que tem que dar tapinhas para educar? Eu vou falar para você, com certeza eu falaria que sim, tá? Com certeza eu defenderia que sim, que filho bem educado tem que mostrar os limites, tem que dar uns tapas se for necessário, sim, tem que mostrar que quem manda sou eu, com certeza, tá? Não vou falar para você não, jamais, não. Há uns 25 anos atrás, com certeza eu falaria isso para você. Mudou muito a minha forma de pensar depois que minha filha nasceu, mudou mais ainda a minha forma de pensar. Como educadora, a gente vai estudando, a gente já vai mudando o nosso ponto de vista, porque é importante a nossa mente estar aberta. A gente está aberto para poder ver o que tem de novo, de novidade, a gente poder fazer a seleção, né? Eu acho que estar aberto não é pegar tudo, colocar tudo em prática, porque vai virar uma salada. Mas é você estar aberto para você poder ouvir, entender e fazer as suas escolhas. Então, durante o período que eu fui educadora, é muita coisa, né? A gente vai estudando, a gente vai vendo, a gente vai pegando as experiências, a gente vai vendo em sala de aula os reflexos da educação, você vê cada aluno, por que ele se comporta desse jeito, como que ele é em casa, a gente vai mudando a nossa maneira de pensar. Graças a Deus, hoje eu já mudei completamente a minha maneira de pensar sobre educação, sobre tapinhas. E eu acredito muito que se você está aqui comigo hoje, se você já vem acompanhando, se você é mamãe raiz, eu acredito muito que você é uma pessoa que você está aberta para poder conhecer, pelo menos, né? E as mamães UAU foram mamães aí que tomaram essa decisão de realmente é preciso fazer diferente, eu preciso entender como funciona para eu poder fazer o melhor pelo meu filho, pela minha filha, porque a gente não tem tempo depois. Depois dos 15 anos já passou, né? Quando vem o tempo da adolescência, a criança já formou a base dela ali, aí a gente sabe que fica muito mais difícil. Então, a hora de fazer a diferença pelos nossos filhos é agora. Então, se você já percebeu que o autoritarismo foi uma coisa ruim para você, já sabe os danos que teve, e você gostaria de ser tratado de forma gentil, então vamos lá ver como que a gente faz, né, para a gente tratar os nossos filhos com gentileza, mas sem ser permissivos, tá? Acontece que quando a gente educa a criança
de forma gentil, a gente dá voz e vez para a criança, tá? A gente dá voz para a criança se manifestar, a gente dá vez para a criança contribuir para ela tomar as decisões dela. Agora presta atenção aqui comigo. Se a gente somente dá voz e vez para a criança, eu te dou total autonomia, filho ou filha. A partir de hoje você tem voz e vez aqui em casa, você decide tudo, você fala tudo, você participa de tudo, você que manda. O que acontece? Acontece que isso é permissividade. Quando você libera a criança para dar voz e vez em todos os aspectos e você se anula, você não tem mais opinião, ela decide, o que ela decidiu é bom para ela, isso é ser permissivo, tá? Isso sim é permissividade. E pode ser até a negligência, como eu falei. Porque qual que é a diferença de permissividade e negligência? Permissividade, os pais dão amor, dão carinho e deixa a criança fazer o que ela quer. A negligência é quando a gente não tá nem aí para a criança, tá? Eu não conecto com ela, eu só faço o que tem que fazer, almoço, janta, roupa lavada, tá lá, dou material para estudar, tá ali, mas eu não me conecto emocionalmente com a criança. Eu não dou beijo, não dou abraço, não falo eu te amo, eu não tenho um momento especial entre a gente não brinca, a gente conversa, nada. E a criança tá solta. Isso é a pior coisa que tem, que é a negligência, tá? Então, diferença entre negligência e permissividade. Agora, quando eu não dou voz nem vez para a criança, eu é que mando, eu dou a última palavra. Você é meu filho, eu falo e você obedece, porque eu sei o que é melhor para você. Isso é autoritarismo. Quando eu só tenho voz e vez e eu anulo a voz e vez da criança. Eu mando, eu falo o que você tem que sentir, eu falo que você tem que parar de chorar e engolir o choro, eu não permito que você coloque as suas emoções para fora. Eu decido que você é hora de comer, você vai ter que comer isso, você vai ter que comer tudo isso. Eu estou dando voz e vez para a criança? Não, só eu que mando. Isso é autoritarismo, tá? Quando você vai lá, você decide o que a criança vai vestir, você não tem paciência de esperar ela vestir, você vai lá e você que coloca a roupa nela, você não dá espaço para a criança ter autonomia, para ela crescer, para ela experimentar, para ela se desenvolver. Isso é autoritarismo, tá? Então, qual que é o equilíbrio? O equilíbrio é quando a gente dá voz e vez para a criança e a gente também tem a nossa voz e a nossa vez. A voz e vez da criança, ela está razoável para mim, tá? A gente vai conduzindo a criança, mas tem que ser razoável para mim também. Isso que é ser gentil e firme dentro dos limites. Quando eu respeito a criança, eu sou gentil com a criança ao mesmo tempo que eu me respeito e eu sou gentil comigo mesmo. Quero saber, até agora, meus amores, coloca aqui para mim se o que eu falei faz sentido para vocês, se vocês estão captando a ideia, se tem alguma dúvida, tá? Porque eu falo sempre, comunicação não é sobre o que eu falo, é sobre o que você entende. E isso, gente, mamães que estão aqui, se pegarem, isso é ouro, tá? Às vezes a gente fala para os filhos. Será que eles estão entendendo? Será que eles captaram a mensagem? A gente tem que sempre estar preocupado, não com o que eu tô falando, mas com o que o outro está entendendo, tá bom? Eu já vou vendo aqui, ó, que tem um monte de comentários. Vou concluir aqui rapidinho para eu poder procurar responder o máximo de mensagens que vocês estão colocando, tá? Giselda, super raiz aqui, obrigada pelo comentário, tá fazendo sentido. Lígia, ótimo, gente, obrigada. Vanessa aqui, evoluir sempre, né? Glaucia lindona, que bom ver você aqui também com a gente, bom dia. Então, vamos lá, gente. Ó, mais um exemplo para deixar bem clara a diferença de ser gentil, de ser firme, de ser permissivo, de ser autoritário, tá? Quando a gente trata a criança no autoritarismo, a gente não tá nem aí, dane-se o que a criança sente. Não me importa o que a criança tá sentindo, dane-se o sentimento dela. Eu me preocupo com os meus sentimentos, com os meus pensamentos, com os pensamentos dos outros, tá? Isso é ser autoritário.
Eu me preocupo com o que os outros vão falar, o que os outros vão pensar, se a professora vai falar alguma coisa, se o vizinho vai falar alguma coisa, se sogro, sogra, mãe, pai, tio, tia, o que todo mundo vai falar. E eu não tô nem aí pra criança, tá? Eu mando ela engolir o choro, mando ela calar a boca, mando o que ela tem que fazer e não me preocupo com os sentimentos dela. Isso é autoritarismo. Permissividade é ao contrário. Eu dou total importância porque a criança pensa e sente. Quer um brinquedo? Vou lá e compro o brinquedo. Quer comer um doce? Vou lá e corro e dou um doce. Não quer comer? Tá tudo bem, não vai comer. E eu não me importo com o que as pessoas vão pensar e vão sentir ou vão falar, nem com o que eu penso. Eu me importo só com a criança. Isso é ser permissivo e até negligente. E tratar a criança com gentileza e firmeza dentro da disciplina positiva, eu me importo tanto com os sentimentos da criança, com os pensamentos dela, tanto com os meus pensamentos e os meus sentimentos. Então, olha o equilíbrio de novo, tá? Então, para a gente poder deixar bem claro que tem limite. E agora, eu vou fazer com vocês um exercício aqui para a gente entender na prática como que a gente coloca limite na criança, sendo gentil e firme, tá bom? Então, a gente vai ver como que a gente pode fazer para colocar limite sendo gentil e firme. Vamos para a prática agora. Primeiro, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quero ajuda aqui, tá? Para a gente fazer esse exercício na prática. Imagine a cena comigo aqui, tá? Vocês estão com a criança, cada um com seu filho, com a sua filha, com seus filhos aqui. Vamos imaginar a cena agora. Concentração aqui pra gente fazer o exercício. E vocês foram passear num shopping. Imagina vocês andando lá no shopping e aí, de repente, olha para o lado, tem aquela loja de brinquedos, a coisa mais linda do mundo lá, que encanta até a gente, imagina a criança. E a criança pede porque pede para entrar. E você entra com ela para ela ver. E a criança cata uma caixa de brinquedo lá, tá? Que custa R$300 e começa a chorar porque quer aquele brinquedo. Essa situação agora, vamos imaginar que a gente precisa mostrar para a criança que não dá para levar esse brinquedo embora. Tá? Não dá para levar esse brinquedo embora. Agora não é hora, você não pode comprar esse brinquedo para ela. Vamos imaginar, eu não sei, né, quantas lives, porque aqui tem gente que está assistindo chegando pela primeira vez, tem gente que já é raiz, tem gente que já é uau. Mamães, uau, eu vou pedir para vocês usarem o cérebro de vocês antes de serem mamãe uau, tá bom? Vamos lá, como que você agiria tipicamente? Lisa, eu não conheci nada sobre o que você trabalha, não conheço nada de firmeza e gentileza, né? Tô há 6 meses atrás num shopping com os meus filhos e aconteceu essa cena. A criança cata o brinquedo e começa a chorar. Conta pra mim, antes, tá? De conhecer aqui os meus conteúdos, antes de conhecer um pouquinho sobre gentileza e firmeza, respeito, o que você faria nessa cena? Não pode levar o brinquedo embora, tá? Talvez em último caso alguém até levaria, mas vamos pensar, eu preciso mostrar para a criança que não dá para levar o brinquedo embora. O que que você faria, tá? Ou se você acha difícil se colocar no lugar, imagina aquela pessoa que você vê que está lá no shopping com a criança e a criança começa a chorar porque quer o brinquedo. O que que você vê que os vizinhos, que os outros fazem, né? Pais comuns, mães comuns, que não conhecem disciplina positiva, que não sabem tratar com gentileza e firmeza. O que que essas pessoas fariam, tá bom? Então, vamos lá. Agora eu vou precisar do meu óculos aqui. Explicaria que não temos dinheiro e falaria para escolher outro mais barato e legal. Tá. E vamos pensar que a criança continua chorando, porque ela quer aquele brinquedo. Ela quer muito aquele brinquedo. O que que a gente faria? Juliana aqui, ó. Essa situação aconteceu comigo quando eu era pequena. Minha mãe deixou chegar em casa e me deu uma surra. Ai, ai, ai. A gente falou muito sobre isso ontem, né? Poxa, eu imagino como você se sentiu com isso, né? A Lígia, estou tentando exercitar isso, acolher minha filha quando ela fica nervosa e chora, e tem dado resultado. Que bom, vamos lá. Já fiz isso, na verdade. Tá, legal.
E resolveu? Deixa eu perguntar. A criança aceitou numa boa trocar o brinquedo? Resolveu? Explicaria para ele que aquele brinquedo não dava para a mamãe comprar agora, tá? E a criança entende quando fala assim para ela, olha, agora a mamãe não tem dinheiro, agora não dá para comprar. A criança entende? A Paula, alguns vão comprar, outros não. Beleza. E os que não vão comprar vão fazer o quê? A Jo, mesma coisa, Jo. Falar que não tem dinheiro, que outro dia compra, vai adiantar para sua criança? Porque eu vou falar para vocês, eu tenho um filho de 3 anos que é um colérico puro e já aconteceu essa situação também, tá? E falar para a criança, a mamãe não tem dinheiro, agora não é hora de comprar, é riscar o pavio da bomba ali, tá? Então, por isso que eu tô perguntando. Tem crianças que aceitam. A minha filha, por exemplo, ela aceita que não dá e tá tudo bem, tá tudo certo, tá? Agora eu tô perguntando se será que a criança vai aceitar isso numa boa ou não? Ó, a Jane dava os puxões de orelha, né? Ninguém olhava. Ai, ai, ai. Não tem dinheiro. Ah, Rê, acompanho seu trabalho uns 2 meses, mas já passei por isso. Expliquei que não daria. Graças a Deus ele atendeu. Ótimo, que bom. Eu explico hoje, não tenho condições, mas quando eu puder, compro o que ela escolheu, tá? A Giselda, quando não tem condições de pagar, os pais levam embora chorando e às vezes vemos batendo. Ok. Converso muito com ele sobre isso. Quando dá para eu comprar, eu compro. Quando não dá, eu não compro. Meu filho fica numa boa, ótimo, maravilha. Já fez isso com o pai no shopping, a minha filha, né? Esposo pegou ela nos braços e levou gritando para casa. Todo mundo olhando no shopping, tá? Trocou, tá ótimo. Aceitou trocar. A Tata Sui, eu falaria que não temos dinheiro para comprar aquele brinquedo aquele dia e que eu queria trabalhar para comprar, tá? Antes de sair, já aviso que não tenho dinheiro. A minha mãe conta que uma vez eu era pequena e a gente saía, ia no mercado e eu ia pedindo para ela comprar um monte de coisa. Ela falava que não tinha dinheiro, eu ficava pedindo. Aí ela disse que outro dia, outra vez que a gente foi no mercado, ela me chamou e falou: Filha, você vai no mercado com a mamãe, mas não é para você pedir nada para a mamãe no mercado. Eu falei: Tá bom, mãe, não vou pedir. Ela que conta, né? E aí chegou no mercado, eu só fui colocando as coisas no carrinho. Ela falou: Filha, mas eu falei que não é para você pedir. Eu falei: Mas eu não tô pedindo, eu só tô pegando, né? Então, tem isso aí, a gente corre esse risco. Mas se a criança entende que não tem dinheiro nem para que não é para pedir nem para comprar, tá valendo. Negociar, tá? Então vamos lá. Tô vendo aqui que vocês estão comentando. Então, olha, ó, tem mães que não sabem como lidar, a Crica colocou aqui. Converso, então tá bom. Então vamos lá, gente. Então, primeiro, ó, a gente vai conversar os combinados, chora, se joga no chão, vamos embora puxando pela mão. Tá, vamos ver se a gente dá uma luz aí, então, nessa situação, né, de como fazer. Então, primeiro, ó, pode ser que tem pais, tem mães que vão agir dando aquele sermão, né, falando, você sabe que não pode ter tudo na vida, eu não tenho dinheiro, você quer apanhar se você não parar, né? Então a gente começa com as ameaças. Esse é um tipo de situação que acontece. Pode ser que alguém aqui eu já vi que já se viu dessa forma. Então essa é uma maneira que mães e pais têm de lidar com a situação. Acontece que vocês acham que fazer isso, né? Falar para a criança, você não pode ter tudo o que quer, né? Eu já falei que eu não tenho dinheiro, não dá para comprar. Você quer apanhar? Vou te pôr de castigo. Você vai ver a hora que chegar em casa. Vocês acham que isso daí é ser autoritário, permissivo ou ser gentil e firme com a criança? Tá? Provavelmente isso daí, esse é o quê? Esse é autoritário, né? Eu não tô nem aí porque a criança tá sentindo, eu é que mando. Então, não tenho dinheiro, não posso te dar tudo, pare de ficar pedindo as coisas, quer apanhar, você vai ver a hora que chegar em casa. Isso é ser autoritário, tá? Ameaçar, colocar de castigo, né? Se mandar a criança engolir o choro, olha a Dani falando, né? Engole o choro, para de chorar, isso tudo é ser autoritário, tá? Agora, às vezes a gente olha a criança ali chorando, a gente daí fica com aquela dosinha da criança, meu Deus, coitadinho, tá chorando.
Ai, R$ 300, mas se eu parcelar em 10 vezes, 10 de 30, dá para levar, aí vai lá e acaba cedendo. Isso é ser o quê? Isso é ser permissivo, tá? Isso é ser permissivo. E olha, até quem trocou ainda um brinquedinho pelo outro aí no meio do caminho, não é tão grave o deslize. Mas lembra que no começo eu falei, a gente precisa ensinar a criança a ter o limite. Que naquela hora, naquele dia, não dá para comprar brinquedo, não dá para comprar presente. Isso que a gente precisava ensinar para a criança. Esse era o limite que a gente precisava colocar naquele momento para a criança. Então, até quem trocou esse brinquedo caro de R$ 300 por um de 30, que é 10% do valor, para fazer um agradinho para a criança não sofrer, está sendo permissivo. Sabe por quê? Eu vou explicar. Aí tem gente que fala que disciplina positiva é ser permissivo. Eu vou mostrar que não, que às vezes a gente faz coisa pior na permissividade, a gente não se dá conta. Porque a gente precisa ensinar os sentimentos para as crianças. A gente precisa confiar que as crianças sabem lidar com as frustrações dela. E tudo bem ela chorar, tudo bem ela ficar triste que ela não vai poder ter aquele brinquedo naquela hora. Está tudo bem, faz parte. A gente vai se frustrar na vida. Só que às vezes a gente não aguenta permitir a criança chorando um pouquinho. Dani, a gente faz porque a gente não sabe, querida, tá bom? Fica tranquila. O que a gente conversa aqui tá longe de ser sobre culpa, tá bom? Fica bem. Não é sobre ter culpa, é sobre tomar consciência, tá? É pra gente ter consciência, para abrir os olhos. Eu sempre falo assim, troca a culpa por gratidão por eu estar tendo oportunidade de ver as coisas e fazer diferente. Esse é o pensamento que a gente tem que ter, tá bom? Então, a gente precisa confiar que a criança vai saber lidar com as frustrações, com os sentimentos dela. O que a gente pode fazer? Eu vou explicar o próximo passo ali. O que a disciplina positiva, a gentileza e a firmeza orienta a gente fazer nesse caso, tá bom? Então, até quando a gente troca por uma coisa, a gente está sendo permissivo também, tá? Se a gente quer ensinar. Agora, não, eu não quero ensinar, o filho já sabe, né? Faz tempo que eu não dou um presentinho para ele, eu saí mesmo com a intenção de comprar uma coisinha, ele escolheu um mais caro, mas eu não posso, eu vou substituir por um mais baratinho, tudo bem. Agora, se a gente não saiu com a intenção de comprar, se não é hora de dar brinquedo, se não é hora de dar presente, se você saiu com a intenção de que não vai comprar nada, e aí negociar por um mais baratinho, aí isso sim, a gente está sendo permissivo, tá? Agora, vamos lá. O que a gente pode fazer? A criança tá lá, tá chorando. Como que a gente faz? A gente conecta com a criança. Filho, filha, a mamãe entende que você gostaria, né, de ter esse brinquedo. Eu entendo que você está triste, que você está frustrado. Só que infelizmente hoje a gente não vai poder brincar. E aí faz o que eu vi que uma mamãe colocou aqui, eu não sei se ela é raiz ou não, a gente direciona a criança para outra coisa. Olha, mas vamos dar uma volta, vamos fazer um passeio. A gente acabou de chegar no shopping, tem coisas legais para a gente poder ver, né? Se você saiu com a intenção de tomar um lanche com a criança, daqui a pouquinho a gente vai sentar, a gente vai tomar um lanche gostoso, vamos ver outras coisas e a gente direciona, tá? Não vou entrar aqui em detalhes de crianças pequenininhas 2 anos, de crianças maiores 8 anos. Crianças pequenininhas fazem um tipo de birra, pode fazer, é normal. Crianças maiores fazem outro tipo de birra que também a gente tem que saber como lidar. Pode acontecer outras coisas. Mas na disciplina positiva a gente não manda engolir o choro, a gente não briga com a criança, a gente não ameaça, a gente simplesmente conecta com ela, baixa na altura dela, olho no olho, eu te entendo, eu acho que eu no teu lugar também gostaria de ter, parece que é legal esse brinquedo, mas infelizmente a gente conversou já, foi o nosso combinado, não foi? A gente não combinou antes de sair de casa, que não vai dar para comprar hoje, mas vamos ver o que a gente pode fazer, quem sabe no Natal, quem sabe no teu aniversário. Hoje não vai ser possível. Mas toca aqui, vamos lá, vamos ver outras coisas que a gente pode fazer com humor, com alegria. Se a criança percebe que você tá doida, que você tá com vergonha do que as pessoas vão olhar, como elas vão falar, aí já viu, né? Aí não vai dar certo, tá? Agora, eu vou falar uma coisa, já vou dar até uma dica aqui, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer quando acontece esse tipo de situação.
Além de falar para a criança que eu te entendo e agora não, eu gosto de chamar a criança para focar numa solução. Não dá. Para comprar o brinquedo, a gente precisa ter o quê? Né? Se a criança é maiorzinha, se ela já consegue conversar, se ela já consegue debater, discutir com você. Ah, precisa de dinheiro? Ótimo. No momento agora, mamãe e papai, a gente não está comprando porque a gente não estava preparado, a gente não saiu preparado com o dinheiro para poder comprar isso daí. Né? E às vezes, em casos combinados, são que só pode dar presente no Natal, no aniversário, Dia das Crianças, não sei. Mas como que a gente pode fazer? Qual seria a solução para você ter esse brinquedo que você quer? Né? Pode ser esperar o aniversário, pode ser esperar o Natal, pode ser alguma forma de ajudar a arrumar o dinheiro, né? Então a gente precisa ver com a criança, ajudá-la a sair do problema e pensar lá na frente. É possível eu ter? É possível. Não é possível agora, hoje, mas é possível ter depois. Como que eu posso fazer para daqui a pouco eu realizar o meu sonho? Isso é o que eu gosto de fazer, isso que eu gosto de fazer com os meus filhos, tá? Porque com isso eu estou ensinando o que para a vida deles? Não paralisa diante de um problema. Se você tentou alguma coisa, foi lá e você não conseguiu, não se frustre. O que, que você precisa fazer para você alcançar esse resultado? Prestei o vestibular, me dediquei, passei, né? Prestei o vestibular, não passei. Não fica chorando, tem outra oportunidade. O que, que eu preciso fazer para conseguir passar no vestibular e entrar na faculdade? Vamos focar lá na frente, no que é possível, tá? Na volta a gente compra é um erro, com certeza é um erro grande, principalmente se não vai comprar. Tem pais, tem mães que falam para a criança isso, depois vai embora e não compra, né? A gente precisa falar a verdade com os nossos filhos, eles têm que ter confiança na gente. O não vai ser não, o sim vai ser sim, tá? Então falar que na volta compra, se não vai comprar, é um erro, tá? E se falar que na volta compra, se não era permitido comprar, a gente está sendo permissivo também, tá? Então, essa é a grande diferença. A gente educar os filhos hoje, conversar com eles hoje, ensinando coisas para ele lá na frente, habilidades de vida lá para frente. Vamos focar na solução do problema, não foco no problema. Agora, só para finalizar, eu vi que passou um comentário aqui, eu não li, não lembro o nome, tá? Mas é importante falar que daí a mãe falou assim, ah, quando a criança começa a chorar, né? Não entende, chora. É o que eu falei das birras, tá? E não tenho o que falar nessa hora. Criança, quando tá na birra, a não sei que é uma criança grande, tá? Se a criança é grande, tem 6 anos, 7 anos, ela tem condição de se controlar. Se você parar e falar bem sério, olho no olho com ela e falar, ó, agora parou, tá? A gente já conversou, você sabe que agora não é hora de ter, a gente vai passear. Se não tiver condição de passear, nós vamos ter que ir embora. Então, a criança maior, com 5 anos para cima, ela já consegue se controlar. Se são crianças pequenas, 2, 3 anos e meio por ali, que entra numa crise de birra, ela não consegue raciocinar, ela não consegue entender, ela não vai conseguir parar. É o que já aconteceu com o meu filho quando ele tinha 2 aninhos, aconteceu essa cena, né, num shopping, inclusive. E aí, filho, a gente explicou para ele, mas não tinha jeito, tava chorando. A gente não é obrigada a ficar servindo ali, né, dando show, espetáculo para a plateia. Nesse caso, o que, que a gente faz? O que, que nós fizemos? Aliás, estava eu com meu marido e meus 2 filhos. Meu marido, gentilmente, delicadamente, pegou o meu filho no colo, foi para o carro, no estacionamento, entrou com ele no carro, deu um tempinho para ele poder se acalmar, conversou com ele, depois voltou e a gente continuou passeando numa boa no shopping, tá? Sem estresse, sem briga, sem grito. A gente entende que a criança tá chorando, a gente entende que a criança, né, surtou ali, mas é pequenininha. A criança pequenininha não consegue, o cérebro deles é muito primitivo. Não é culpa das crianças de entrarem no descontrole e não conseguirem sair. Então, eu continuei o passeio com a minha filha, ele foi para o estacionamento com meu filho, acalmou, uns 15, 20 minutinhos depois, nós estávamos juntos novamente. E hoje ele entende, hoje ele tem 3 aninhos, hoje ele entende quando a gente fala, olha, agora não dá para comprar porque não é o nosso combinado. Por que que entende? Porque a gente nunca cedeu a uma crise de birra, mas a gente nunca bateu, a gente nunca humilhou, a gente nunca gritou,
né? A gente soube esperar. Olha, eu sei que você está chorando, não é porque você está chorando que eu vou dar, mas você está chorando, eu vou te ajudar a se acalmar. A gente ajuda a acalmar e depois a gente continua. Então, essa é a diferença. Vocês entendem que ser gentil com a criança, em nenhum momento é colocar limites. E eu vou arriscar mais um pouquinho ainda, depois que eu molhar minha garganta, que eu já tô com sede aqui, ó. Tomando meu chazinho aqui. O mais triste, assim, que eu vejo, é que eu vejo, assim, muitas famílias, além de, né, pode ser que tem famílias que são autoritárias, tem famílias que são permissivas e tem aquelas que não sabem nem o que são, né? Que uma hora briga com a criança, é rígido demais, coloca um monte de limite, daqui a pouco se sente culpada, sente a culpa, né? Porque bateu, porque brigou com a criança e daí cede. Daí acaba sendo permissiva. O que era para ser não, acaba sendo sim, falou não, depois volta atrás, né? Agora não pode, mas agora já pode. Então, isso aí então é a pior coisa, sabe? Fica naquele ping-pong. Uma hora brigo, bato, reclamo, xingo, falo não, daqui a pouco já tá bom, pega, né? Eu falei não, agora falo sim, a gente volta atrás. Isso então aí é a pior coisa que tem, tá? E na gentileza, na firmeza, a gente não é nem autoritário e a gente também não é permissivo. Tem um equilíbrio. Lisa, mas é sempre assim? Preciso dizer uma coisa, a gente é ser humano, a gente é normal, tá? Nós somos mães normais, nós temos filhos normais, seres humanos. É claro, é óbvio que tem um dia que por algum motivo ou outro, a gente está mais irritada, a gente está mais brava, pode ser que a gente pisa na bola, a gente dá um surto, é normal, a gente é ser humano. Jamais eu vou falar que não, que isso não existe, ou nem que eu não faço isso. Faço, claro que eu faço, eu sou ser humano, tá? É claro que a gente faz com menos frequência, tá? A gente faz com muito menos frequência isso daí. A gente começa a se conhecer, a gente consegue se controlar. Então, ó, na TPM, então, o Senhor, né? Só Jesus na causa para poder aguentar. Então, a gente é normal. Então, acontece. Acontece, a gente faz o quê? Chama a criança, reconhece o erro, pede desculpa para ela, dá um abraço e fica tudo bem. E segue em frente de novo, tá? E as crianças também. A gente não pode esquecer que crianças fazem coisas de criança, tá? A gente não vai ter filhos robozinhos, porque isso não é o que eu quero. Eu quero crianças saudáveis, crianças que experimentem as coisas, que façam coisas de criança. Por exemplo, domingo agora, foi aniversário da minha filha, a gente fez um almoço aqui em casa. E daí, no almoço, comprei um potinho, assim, de uma farofa especial, pronta, para servir. E na hora do almoço, cadê o pote de farofa? Eu falei, gente, mas eu tenho certeza que eu coloquei aqui, eu não tô louca. E eu procuro o pacote de farofa, e procuro o bendito pote de farofa. Sabe onde eu fui encontrar o pote de farofa? Meu filho catou o pote de farofa, tirou a tampa, sentou num cantinho e estava lá com a colher comendo a farofa. Então, não é porque o meu filho fez isso que ele é uma criança ruim, ele fez coisas de criança, ele estava com vontade de comer, tem autonomia, ele está com fome, ele já sabe onde estão as coisas, ele se vira, ele se serve, pegou a colher, pegou o pote de farofa e saiu, foi se virar. Então, não tem motivo para brigar e para surtar. Isso é coisa de criança, isso é coisa normal que criança faz, tá? Agora, eu falo para você, ele não é malcriado, ele não responde, não faz pirraça, faz coisas naturais de crianças que com 3 anos faz, sabe? Há uns 6 meses atrás, ele queria pegar um brinquedo. Ele não pediu para ninguém pegar o brinquedo estava lá em cima do guarda-roupa dele. Quando eu começo a ouvir gritos em casa, eu corri atrás. Ele escalou no guarda-roupa e estava lá em cima e não conseguia descer. Olha o perigo. Coisas que crianças fazem. Então, isso as crianças fazem. Isso a gente tem que entender, o que é normal, o que é natural, tá? Agora, criança que fica dando piti, que fica berrando, que fica se jogando no chão, que fica xingando, que bate porta, que taca as coisas no chão, isso não é normal, tá? E isso a gente precisa corrigir, sem precisar gritar, sem precisar a criança se sentir mal. E Jesus do céu, quanta coisa que eu falei. Vamos correr ver os comentários, porque senão não dá tempo, né? Vamos lá.
Daqui a pouquinho já começa Facebook, Instagram aqui, ó, mais 7 minutinhos, gente, começa a cortar a gente. Então, gente, ó, deixa eu falar uma coisa. Lá na semana da Mãe Sem Estresse, tá? Vocês estão colocando aqui um monte de coisa, um monte de pergunta que as crianças fazem, tá? Como que fazer, como lidar. Na semana da Mãe Sem Estresse, eu vou dar uma aula onde eu vou falar muito sobre isso. Inclusive, vai ter uma atividade lá, tá? Um material que eu vou colocar para vocês fazerem. Esse material vai ser enviado no e-mail, vai ser colocado na comunidade do Facebook próprio para a semana e eu vou colocar no Telegram também. Vocês vão fazer uma atividade que vocês vão entender por que as crianças agem dessa forma, tá? Então, fiquem tranquilas, tá? Vocês vão ter as respostas para as dúvidas de vocês durante essas semanas aqui de preparação e na semana. Então, tem coisas que eu não vou responder agora para não estragar a surpresa e a aula que eu preparei já para vocês aí, para a semana da Mãe Sem Estresse. Então, vai ter uma atividade muito legal para vocês poderem responder, para vocês entenderem o porquê que a criança age desse jeito, tá? Tudo tem um porquê. O porquê que a criança grita, porquê que ela fala que você é chata, porquê que ela fala que, eu não gosto de você, você é chata, eu quero ir embora dessa casa, quero morar com tal pessoa, ou porquê que ela fala ou não vou, né? Tá na hora de tomar banho, não vou, agora eu não quero. Então, vocês vão entender tudo, eu vou explicar tudo. Quem está chegando pela primeira vez aqui, que viu o anúncio, que chegou aqui, deixa eu falar. Eu sei que às vezes a gente vê os anúncios na internet, a gente fala, eu vou me inscrever, não vou aprender nada, não tem nada com nada. Gente, aqui vocês vão aprender, tá? É claro que assim, vocês não vão aprender tudo que eu tenho no programa, tudo que eu ensino no curso, porque eu tenho um programa, eu tenho um curso e as coisas a gente não aprende com lives, né? Com algumas aulinhas. Então, algumas coisas você vai aprender com lives, algumas coisas você vai aprender na semana da Mãe Sem Estresse que eu vou ensinar e outras coisas você aprende dentro do programa. Então, mas eu prometo que na semana da Mãe Sem Estresse você vai aprender coisas, com certeza, vai valer a pena, tá? E depois, quem quiser dar o próximo passo para ser uma mamãe uau, fazer parte do programa, vai ter a oportunidade também de entrar, tá bom? Então, como vocês já viram, tem gente que coloca aqui, já vendo as suas lives, já mudei aqui em casa, já tive resultado. Tem gente que tem resultado participando da Semana da Mãe Sem Estresse. E tem gente que quer se aprofundar um pouquinho mais e ser a mamãe uau, transformar de vez os conflitos e birras aí em harmonia e paz no lar em 4 semanas, aí entra aí para o programa, tá bom? Então, tô deixando claro para quem está chegando, que viu pelo anúncio, tudo como que acontece. Então, a Dani que perguntou, né? Se ele bater a porta, gritar, devo conversar ou colocar de castigo? Já tá... A bateria do meu celular aqui não tá aguentando. Na disciplina positiva, a gente não coloca de castigo, tá? O castigo faz a criança se sentir mal, é uma punição. A gente não coloca. A gente sempre trabalha assim, se você for colocar de castigo, você tá focando no problema, tá? No problema, no pico do problema. Acontece que a gente precisa entender o que tem por trás do mau comportamento. Por trás do mau comportamento da criança tem muita coisa. Quando a criança bate a porta, tem uma mensagem por trás de bater a porta. É essa mensagem que a gente precisa entender. Se você entender essa mensagem, você focar na resolução desse problema, isso daí não vai mais acontecer. Agora, se a criança bate a porta, você coloca de castigo, ela fica com mais raiva, vai intensificar esse problema que tem. Além dela bater a porta, ela pode fazer mais coisas. Ela pode falar palavrão, ela pode xingar, ela pode quebrar alguma coisa. Aí você vai e põe de castigo. Aí isso daí vai intensificando, tá? Eu falo sempre que é como você olhar para um iceberg. Quando a gente foca no comportamento, aliás, no mau comportamento da criança, a gente só está olhando a pontinha do iceberg. A gente precisa mergulhar e ver todo o iceberg, tudo que tem por baixo da água.
isso daí que a gente enxerga, que está por baixo, que a gente normalmente não vê, isso daí é a causa do mau comportamento, tá? É isso que a gente tem que focar. É por isso que às vezes muitas mães me pedem dicas aqui e eu costumo não dar dica, porque a dica ela serve para interromper o mau comportamento. E não vai. Você pode fazer aquilo ali parar por algum tempo. É a mesma coisa que eu falar, bateu na porta, dá uma surra. Vai interromper o mau comportamento naquele momento, mas não vai resolver, a criança vai continuar fazendo. Então, o nosso foco é entender o que acontece por trás desse mau comportamento. Quando você entende o que tem por trás, aí você resolve o problema, tá? Ó, o Insta já começou a me notificar aqui que a live já vai encerrar. Então, esse é o X da questão. Deixa eu só ver aqui, Eliane, meu marido ofende os filhos e depois eles fazem igual e ele não gosta. Então, crianças são esponjinhas, tá? O cérebro da criança está em puro processo de desenvolvimento e aprendizagem. Deixa eu falar rapidinho antes que corta. Todas as interações que a gente faz com a criança fica registrado. Por isso que se a gente bate na criança, ela aprende que o bater é uma linguagem. A gente pode bater em quem a gente quiser. Se a gente ofende a criança, ela vai entender que tá tudo bem ofender também, tá? E aí, quando ela vai ofender, se você briga, olha só a confusão que fica na cabecinha da criança, tá? Então, a gente precisa ensinar para a criança aquilo que realmente é certo e errado, não só com palavras, mas com exemplos, com gestos também, tá bom? Nem deu tempo de perguntar qual vai ser a hashtag da aula, porque já está encerrando, tem 30 segundos, que pena. Amanhã a gente vê a hashtag da aula, tá bom? Renata, quando o pai não ajuda, duas crianças pequenas no shopping, vou tentar te responder aqui pelo Face, porque a live já está acabando, tá bom? Te mando mensagem. Beijo grande, fiquem com Deus, gente. Até amanhã. Tchau, tchau.